10 vitórias seguidas para o Aston Villa de Emery. Parece que esta luta pelo título se parece intensificar, se formos a ver pelos olhos de um adepto do Aston Villa, não é? No sentido de não víamos isto há décadas. O Aston Villa que há uns anos, há 3, 4, 5 anos, estava a lutar para não descer com o Gerrard. E a verdade é que apesar de historicamente o Emery não se ter safado bem na Premier League antes deste trabalho, é inegável o trabalho que ele está a fazer com este plantel, é absolutamente incrível e podemos criticar este United e tudo isso, mas a verdade é que são 10 vitórias seguidas na Premier League, terceiro lugar mais do que sólido, acho que a 7 pontos do Chelsea, que é o quarto, e estas três equipas nos primeiros 3 lugares estão separadíssimas em termos de pontos dos restantes, e mesmo em termos de qualidade, em termos dos resultados, parece ser realmente isso. Vamos falar um bocadinho do jogo de hoje contra o United, a vitória do Aston Villa sobre o United, mais uma vez 2-1 em casa, sobre um clube grande. Eu sou o Rafael, isto é o ROFC. Se tiverem gostado do conteúdo, não se esqueçam de deixar um gostozinho, subscrever, está bem? Ajuda-me bastante e não custa nada. Também se não gostarem do conteúdo podem sempre tirar mais à frente. Toda a gente sabe realmente que o United, isto começando com a CAN, que ia ter baixas, não é? Diallo, Mazraoui, Mbeumo, obviamente são baixas importantíssimas neste plantel do Manchester United. Mas a verdade é que também olhamos para este jogo que ia acontecer e o Aston Villa era um forte favorito à vitória. Porquê? Não só pela forma recente, mas porque sabemos o quão inconsistente este Manchester United de Ruben Amorim, não só com o Ruben Amorim, mas neste momento é o de Ruben Amorim, é. Eu acho que o United em geral até dominou a maioria do jogo, mas há muitos jogadores no Aston Villa que, na minha opinião, individualmente, podem fazer diferença em muitas partes do jogo, em muitos fatores diferentes. Obviamente o nome principal é o Morgan Rogers, que é excepcional, é um jogador que se não tivesse no Aston Villa era falado como um dos melhores do mundo, a verdade é essa. No mesmo sentido que o Cole Palmer é, no mesmo sentido que o Saka é, no mesmo sentido que o Declan Rice é um dos melhores jogadores desta Premier League. E se alguma vez tiveres interesse em ver um jogo do Aston Villa, também pela forma em que está agora, por chamar essa atenção, este é um jogador a ver, é o número 27 do Aston Villa, é um jogador que há 3 épocas estava no Championship, do nada o Emery deve ter visto alguma coisa nele, os olheiros do Aston Villa devem ter visto alguma coisa nele, e assim que vem para o Aston Villa, para a primeira divisão, é imediatamente intocável. Joga todos os jogos, joga todos os minutos, seja à esquerda, seja no meio, é absolutamente incrível. Até na seleção ele tem sido titular pela seleção inglesa à frente de Bellingham, à frente de Cole Palmer, e é um jogador que realmente dá gosto de ver jogar, forte fisicamente e depois no drible, na finalização. É um jogador que tem tudo, sinceramente. Mas obviamente depois olhamos para o Onana, olhamos para o Tielemans, olhamos para o Camara, olhamos para a defesa onde temos o Konza. O Matty Cash tem tido uma época absolutamente incrível e dá para perceber porque é que o plantel tem este tipo de performance, este tipo de resultados. Claro que não numa forma consistente como o Arsenal ou o Liverpool. Pronto, o Liverpool não esta época, mas o Liverpool e o Manchester City têm tido nas últimas épocas. Mas a verdade é que o Aston Villa tem lutado sempre para ir às competições europeias, seja a Champions, que teve o ano passado e que foi uma das melhores equipas contra o PSG. Mas está sempre nessa conversa, mesmo que não vá à Champions, vai à Liga Europa, pelo menos, que é o que está a acontecer este ano, onde está em terceiro lugar também. E é um dos principais favoritos a ganhar a competição. E sinceramente, o resultado de 2-1 pode ser injusto no sentido que lá está, o Manchester United dominou a maioria do jogo com a bola, criou a maioria das chances, mas as grandes chances e as chances flagrantes são claramente do Aston Villa e são criadas mesmo pelo facto de eles darem a bola a uma equipa que sabem que vai fazer erros, como o Manchester United, e que na transição defensiva é fraca, na minha opinião. E depois olhamos para o meio campo, não há Casemiro. O Bruno Fernandes lesiona só em intervalo. E a verdade é que o Ugarte não é jogador para a Premier League, na minha opinião. Obviamente eu achava que ele era bom em Portugal, no Sporting, mas depois aquela ida para o PSG e principalmente agora no United, onde ele teve mais chances, é um jogador que é muito abaixo do nível esperado para um clube como o United, seja em que fase for, mesmo que seja numa fase difícil. E olhamos para as pontuações aqui que eu estou a mostrar, o Dorgu não merece esta pontuação. O Dorgu foi um jogador absolutamente nulo o jogo todo, fez cruzamentos e é isso, mas nenhum cruzamento vai parar à cabeça do jogador que tem na frente, que é o Sesco, que é altíssimo, que é forte nesse tipo de jogo.
E eles fazem-me lembrar um bocado do Arsenal nesse sentido, jogam 0 para o seu ponta de lança. E não me esqueci de falar do Emi Martínez, na baliza, obviamente, guarda-redes que, apesar de eu não concordar com os prémios todos que ganham individualmente, em termos de caráter individual, mas é um guarda-redes que, para o nível do Aston Villa, é perfeito, e é um guarda-redes que dá aquela segurança aos defesas, que eu já tinha falado disso, e acho que o Lamans é alguém que faz isso no lado do United agora, mas que faltava muito antes, quando tinham Ananas, quando tinham Baíndirs, mesmo o fim do Derré foi muito difícil. Mas o Martínez, a verdade é que, apesar de eu não achar que ele seja o melhor do mundo, é claramente um guarda-redes de classe mundial e é um dos melhores, principalmente quando se fala de 1-1 com os jogadores, e ele faz uma grande defesa contra o Sesco neste jogo. É um jogador, é um guarda-redes que pode fazer a diferença em muitos momentos, como fez pela Argentina na final. E o Emery construiu aqui um plantel, claro, com peças que também já tinha quando chegou, mas construiu aqui um plantel que é absolutamente incrível. Tem ido buscar o Onana ao Everton, tem ido buscar o Tielemans ao Leicester, tem ido buscar o Camarra à França. São todos eles jogadores muito sólidos. E olhamos para um jogador como o Sancho, que há uns anos, obviamente, pronto, ele foi no United, mas há uns anos andava a brilhar no Dortmund, depois mesmo no empréstimo ao Dortmund vai à final da Champions e não calça neste plantel. Não consegue, não tem espaço, é impossível. Mesmo o Watkins abaixo do seu nível este ano, que eu acho que o Watkins não é um ponto de lança incrível, mas acho que é um jogador que nos últimos anos tem-se vindo a mostrar como muito sólido em termos do contexto que é a Premier League, não dos melhores, mas pá, está ali na conversa por o que vem logo a seguir aos melhores. E esta época isso não está a acontecer e mesmo assim, lá está, por causa também de performances como o Morgan Rogers mete praticamente todos os jogos, mas a verdade é que o Aston Villa está a ganhar tudo o que é jogo e neste momento é a equipa mais em forma, mesmo olhando para um City que está fortíssimo, é a equipa mais em forma na Premier League. E eu estou um bocado assustado porque nós já perdemos contra eles este mês, né? Nós, Arsenal, já perdemos contra eles este mês e a verdade é que fazemos o segundo jogo contra eles neste mês também, no fim do ano. E é um bocado assustador ver a forma em que eles estão e a forma em que nós estamos, mesmo depois da vitória sobre o Wolves e sobre o Everton, que foram vitórias muito, muito, muito sofridas e com um tipo de jogo que não me agradou a mim, não agradou a ninguém que gosta de futebol. São jogos muito mortos, muito parados, muito lentos. E isso é um jogo que o Aston Villa vai gostar de estar presente porque eles aceleram com isso, tornam tudo mais físico. E são uma equipa muito bem treinada, muito bem orientada e neste momento muito motivada porque estão a ganhar tudo o que é jogo. Mas temos que olhar aqui um bocado para a forma em que eles estão, porque realmente são jogos difíceis, jogos... Claro que não todos, não é? Vamos olhar aqui um bocadinho, por exemplo, a última derrota deles foi contra o Liverpool, num Liverpool que estava fora de forma, mas também temos que lembrar como é que o Aston Villa começou esta época, que foi mal. Começou muito mal, chegou a estar nos últimos lugares, nos primeiros 5 jogos. Não conseguia marcar golos, não conseguia fazer nada. E se não tivesse tido esse início, se tivesse tido um início decente, nem digo perfeito, não é ganhar todos os jogos, mas se tivessem tido um início decente, a verdade é que o Aston Villa provavelmente estaria na primeira posição. O que me assusta um bocado no sentido que eu acho que não vai acontecer até ao final do ano, mas assusta um bocado no sentido que eles realmente têm muito bons jogadores e mesmo o banco deles não é fraco de todo para uma equipa do nível deles. Mas pronto, vemos aqui, eles já tinham ganho, né, ao City por 1-0, antes do Liverpool, obviamente. Pronto, depois temos obviamente jogos contra a Liga Europa, para a Liga Europa que podemos considerar como mais fracos, o Tel Aviv e o Young Boys, o Basileia, a mesma coisa, mas é sempre difícil, na minha opinião, quando vais jogar contra outro estilo de futebol que tu não conheces e que tu não estás habituado. Muitas vezes há aqueles, nestas competições europeias e principalmente na fase de Liga, há aquelas derrotas tipo à toa que ninguém está à espera que aconteça, como aconteceu com o Real Madrid há umas épocas contra o Sheriff, por exemplo. Às vezes acontece, mas o Aston Villa não se está a deixar levar por isso, nesta fase, obviamente. E olhamos para as vitórias deles e realmente, sem ser o jogo contra o Bournemouth, que eles ganharam por 4-0, são tudo vitórias muito suadas. 2-1 ao Leeds, 1-0 ao Wolves, 4-3 ao Brighton, 2-1 ao Arsenal, 3-2 ao West Ham, agora o 2-1 com o United, tudo por um golo. Sem ser, lá está, o jogo do Bournemouth. Mas eu acho que as performances deles não são como, por exemplo, aquilo que vimos do Arsenal contra o Wolves ou contra o Everton, em que eles não criam nada. São jogos abertos, são jogos em que há chances para os dois lados, são jogos interessantes de ver. E é uma equipa que neste momento me está a dar gosto de ver, e é por isso que hoje estou a falar deste jogo e não do jogo do Liverpool com o Tottenham, que sinceramente acho que foi muito condicionado por decisões do árbitro. Acho que a entrada do Xavi Simons realmente é um bocado agressiva, mas dar vermelho numa fase daquelas do jogo
por uma falta daquelas em que não havia contexto nenhum de perigo para nenhum dos lados, e em que o Van Dijk não saiu de todo magoado da jogada, acho que está um vermelho ali a estragar um bocado aquilo que é um jogo que poderia ser grande para duas equipas que este ano estão fora de forma, apesar de termos visto agora o Liverpool a renascer um bocadinho e a estar mais forte, principalmente com as performances do Ekitike, mesmo o Wirtz tem subido, tem sido melhor, o Isaac já está a marcar golos. Mas eu tive que falar deste Aston Villa porque 10 vitórias seguidas tem que ser falado, seja que clube for, e já me arrependo de não ter, por exemplo, falado do jogo gigante do Newcastle com o Sunderland. Eu não falei porquê, porque foi um jogo que eu achei desinteressante no sentido da performance. Claro que teve aquela agressividade, mas nem foi aquilo que eu esperava do lado do Newcastle. E do lado do Sunderland, apesar de eles estarem muito bem, foi um jogo meio que medido, meio que a tentar não perder. Ou pelo menos a tentar não perder. Mesmo que tivessem sacado um empate, eu acho que o Sunderland tinha ficado feliz naquele jogo. Porque apesar do Newcastle estar atrás, o Newcastle tem melhor plantel que o Sunderland. É uma equipa mais bem treinada que o Sunderland nesse sentido, joga melhor futebol e tem melhores individualidades. Mas foi um jogo que eu achei desinteressante e eu prefiro aqui falar de jogos que eu gostei de ver e que eu me sinta motivado para falar. Foi o caso do Aston Villa com o United hoje. Do que falar de um jogo que, apesar de ter sido entre dois clubes grandes, foi um jogo que eu achei desinteressante, que em termos de futebol não me foi o mais agradável, e acho que às vezes estes clubes, não pequenos, porque o Aston Villa não é um clube pequeno, mas estes clubes que não estão no Big Six têm que ser falados, especialmente se estiverem em grande forma, como o Newcastle teve nas últimas épocas, a mesma coisa com o Aston Villa. Eu gosto muito de ver o Bournemouth, por exemplo. Acho que é uma equipa muito bem treinada e apesar de não ter o talento individual nem as hipóteses económicas que outros clubes têm na Premier League, tem sempre performances absolutamente incríveis. Claro que falámos há bocado do 4-0 do Aston Villa, mas isso acontece de vez em quando. Lá está, para uma equipa que não tem esse nível de talento pode acontecer. Num dia em que uma equipa com demasiado talento individual esteja a jogar bem junta, é difícil para uma equipa como o Bournemouth poder competir. Mas é uma equipa que joga muito bem, a mesma coisa com o Brighton. São equipas que nos últimos anos, o Palace, são equipas que nos últimos anos vêm mostrar muito bom futebol, são muito bem treinadas e acho que têm que ser mais faladas no contexto daquilo que é o futebol mundial, europeu, porque são equipas que noutros contextos, noutras ligas, provavelmente estariam a lutar por títulos. Seja em Portugal, seja em Itália, que para mim desceu muito desde aquela fase de ouro, não é? Há 15 anos, mas desceu mesmo muito o nível. Seja a Alemanha, em que basicamente temos um clube todos os anos e depois de vez em quando temos assim uma surpresa, seja do Leipzig, seja do Leverkusen no ano invencível, sejam outros clubes, o União de Berlim quando foi à Champions. Mas é uma liga que tem tanto clube fora dos grandes, que joga tão bom futebol e a um nível tão alto, que é por isso que eu gosto de falar deles e gosto de ver qualquer jogo, basicamente. Temos visto o Leeds, por exemplo, ganhou agora 4-1 ao Palace. É surpreendente. De qualquer forma, dar esse crédito então a este plantel do Aston Villa, que não só é muito bom de ver para quem gosta de futebol, apesar de ter derrotado o meu clube, mas é um clube que está... Eu não quero dizer que está a lutar pelo título, porque acho que é difícil olhar para um plantel destes e para um clube que sem esse tipo de história no futebol moderno e olhar para eles como ganhar o título, mas dissemos a mesma coisa do Leicester em 2015 e depois acabaram por ser campeões. E pode acontecer, só que eu vejo uma luta e na forma em que o City está também, o plantel do Arsenal e a forma como defendem, é difícil pô-los nessa conversa para mim, mas neste momento têm que lá estar e eu quero lhes dar esse respeito. Portanto, se alguém simpatizar com o Aston Villa, parabéns pelas performances e parabéns pela equipa que o Emery conseguiu criar para vocês, que não conseguiu no meu clube. E é isso, foi mais um videozinho. Não se esqueçam de seguir e subscrever, deixar um gostezinho e até uma próxima.